Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. O meu cérebro estava afunilando, assim. A minha visão estava afunilando, né? E eu conseguia ver as coisas com clareza. As letras no papel eram diferentes. Era uma tensão, era uma coisa assim. Eu nunca tinha passado por aquilo na vida. Você desejava ter atenção. Sem mais, sem menos. Exatamente. Eu lembro de um filme que tinha um super-herói, né? Que tinha essa visão afunilada. E eu me senti exatamente aquela pessoa. Sabe? Eu falava, gente, eu consigo ler o que está aqui. Olha aqui, tem só isso aqui na minha frente, não tem mais nada, né? Só que ele me deu dor de cabeça. Eu tomei um comprimido dele. E aí eu não consegui estudar naquele dia. Mas eu fui pro meu quarto e eu assisti 7 episódios de uma série. E já tinha mais de 10 anos que eu não parava por 30 minutos na frente da televisão. Era absolutamente impossível. Eu nunca fazia isso. Era engraçado, assim, para eu parar, você tinha que me dar mais umas 2 coisas para eu fazer junto. Tinha que estar com livro, tinha que estar fazendo uma unha. E mesmo assim era levantando e sentando toda hora, né? Então tinham coisas específicas que você conseguia se engajar e de preferência fazendo mais de uma coisa. Sempre, sempre. Entendi. Eu achava que era um jeito de conseguir focar em alguma coisa. Sim. Né? E era muito engraçado, que eu morei um tempo com meu irmão falava assim, vamos assistir um filme? E aí a gente sentava e eu absolutamente, eu ficava 5 minutos e ele falava, não é possível, você não vai sentar para assistir. E eu não sentava, eu não assistia. Não era porque eu não gostava, eu realmente não conseguia focar mesmo, né? E aí eu achei muito interessante aquilo. Ela falou, olha, então a gente só tem uma saída. Vamos começar com uma dosezinha baixa do Venvance, né? E vamos ver o que a gente faz. E realmente o Venvance deu certo. Eu não tive dor de cabeça com ele, sabe? Então foram boas tentativas que você fez. Foram ali. poucas, Eu não tentei Ritalina, por exemplo, na minha vida. Entendi. Né? Porque eu me adaptei muito bem. Eu tive uma resposta tão boa com psicoestimulante de longa duração que para mim aquilo foi essencial. Foi o que ficou bom, Foi. Isso aí foi... Eu tinha 38 anos, meados de 2019, né? E aí... eu tomava medicação, mas não tinha aquele interesse em saber, né? Mas o que é o TDAH? Mas será que dá para melhorar? Não. Tive uma resposta tão maravilhosa, eu nunca tinha vivido aquilo na vida, né? E o principal que mais me chamou a atenção, que ninguém me falou, porque eu não era educada sobre o assunto, eu tinha muito pouco acesso quando eu ia na psiquiatra, apesar de que eu fazia terapia, mas não era um assunto que eu trazia para abordar. Não era o assunto principal das Não sessões, era, né? não era. Uhum. E aí um dia eu parei e eu sempre tive, desde pequenininha, eu tinha uma sensação que eu resumo em uma palavra: inadequação. Eu sempre me senti extremamente inadequada. Eu não encaixava em nenhum lugar. Era como eu me sentia. Deslocada. E eu falava, deslocada, E eu falava para minha cunhada, eu falava para ela, o mundo não combina comigo. Eu falava para ela, né? E ela falava assim, mas como assim? Eu falava, eu sinto as coisas diferente. Eu vejo as coisas diferente. Eu sou intensa, o mundo é frio, o mundo é simples. Eu não me encaixava. Realmente era a sensação que eu tinha. Tinha né? questões até sociais nesse... Ainda tem. Bastante. Tem, né? Sim, bastante. sim, Quem me vê no Instagram com vídeo não imagina. Tem gente que fala, eu adoraria ser sua amiga. E eu sou uma ótima amiga, mas assim, não é do jeito que falam. Mas não é aquele oceano não parece, de gente, né? Não parece. Porque eu sou extremamente introvertida e tímida quando eu estou num ambiente que eu não estou confortável. Sim. Né? A dificuldade de se adaptar e se integrar é difícil para mim, ainda é. São sintomas do TDAH clássico, né? Questões primárias e secundárias. O que eu digo secundárias? A questão social. Você não se sentir inclusa no meio, você conta nos dedos amigos que você tem. Sim. E isso vai até a fase adulta.
né? Então, assim, no começo, eu acredito que no começo da vida você sofria mais por causa... Hoje a gente meio que... A adolescência foi muito difícil pra mim. A adolescência é difícil, que a adolescência a gente quer muito se encaixar em algum grupo, né? As crianças deixam de ser um grupinho único e começam a criar pequenos grupos de interesse em comum. E aí parece que o TDAH, você tem um pouquinho de interesse em tudo, não tem interesse em nada e você não se encaixa, né? Sim. E aí, com isso, né, a outra coisa que eu percebi foi que tinha essa questão social, e a outra coisa é que eu tinha uma labilidade realmente muito grande, né, essa desregulação emocional. Então eu percebi assim, eu ficava 2 dias cintilante, saltitante, nada me derrubava. E aí a motivação ia embora. E eu ficava um dia muito mal. E eu pensava assim, nossa, mas por quê? E aí você começa a fazer terapia e você começa a achar que você tem que saber por quê. Tem um motivo para eu não estar assim hoje. Tem que saber. E aí eu ficava mal porque eu não conseguia saber por quê. Aí eu me sentia mais inadequada ainda. Né? E aí no outro dia melhorava. Tinha dia que eu falava assim, eu vou dormir para o dia acabar. Né? E isso também acontecia ao longo do dia. Eu amanhecia muito bem. É uma espécie de uma depressão. Do tipo assim, eu vou dormir para acabar logo esse dia. Pronto, é isso. Assim. E realmente amanhecia melhor. Né? Então, assim, era mesmo da desregulação. E um belo dia, após alguns meses tomando a medicação, e fazendo terapia, óbvio, né? Mas sem essa consciência sobre o TDAH, eu não fiquei bem. Senti essa tristeza, essa coisa meio estranha dentro de mim. E aí eu parei para pensar, eu falei, gente, há quanto tempo eu não sinto isso? E aí eu vi que tinha 8 meses que eu não sentia isso. Eu comecei a fazer as contas na minha cabeça. E eu falei, gente, que estranho. Eu não sabia que desregulação emocional era um sintoma do TDAH. E aí eu olhei, pensei, aí eu falei assim, pera, se é uma vez em 8 meses, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou ficar tentando descobrir por quê. Eu vou viver essa tristeza de hoje e tá tudo bem, porque eu sei que amanhã eu vou amanhecer melhor. Já me conhece. Exatamente. E aí foi muito legal. E aí eu cheguei na psiquiatra e contei isso pra ela. Ela falou, não, é da desregulação emocional mesmo. Mas eu não tinha ideia. Então, assim, pra mim, quando eu tive o diagnóstico, não foi aquela transformação, aquele boom, até porque eu não tinha foco nisso. Então, eu não tive aquele conhecimento imediato. As pessoas vão atrás de saber sobre o transtorno, né? O que elas estão sentindo, o que fez sentido. Eu não tive essa transformação na hora, mas o incrível foi eu ver a mudança dos sintomas em mim com o tratamento. Né? Isso para mim foi o que fez assim a grande diferença. E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.